Olá pessoal, muito boa noite. Já convidando todos para que participem, entrem aqui na nossa live, aguardando alguns minutinhos para que os primeiros convidados estejam presentes aqui na sala. Muito obrigado a cada um de vocês que está participando, acompanhando ao vivo ou pela gravação desta programação. Estamos aí encerrando a primeira bateria de convidados, onde nos últimos dias tivemos a oportunidade de receber aqui diversos amigos para conversar um pouco sobre a natureza do universo de negócios e principalmente os impactos decorrentes dessa crise de saúde que afetou tão forte o nosso mercado. Em alguns instantes vamos estar recebendo o nosso convidado aqui, grande amigo, parceiro, o advogado Dr. Conrado de Mambro, diretamente de Belo Horizonte. E aí nós vamos poder trocar um pouco de informações de como está Santa Catarina, como está Minas Gerais e principalmente no universo dos negócios, como os desdobramentos da legislação trabalhista, do direito do trabalho, estão aí interferindo nos relacionamentos entre empresas e principalmente entre empresa e trabalhador. Já está presente, já estou lançando o convite aqui para ele e em instantes vai estar conosco aqui conectado. Eu queria reforçar a cada um dos participantes que esse é um encontro que nós temos feito de uma maneira muito pessoal, são perfis pessoais, e que nesse encontro de amigos você é muito bem-vindo. Então você pode, através do botão ali embaixo de comentários, estar fazendo a sua pergunta, o seu comentário, e nós vamos estar aqui num grande bate-papo, esclarecendo as dúvidas e eventualmente trazendo à discussão também alguns pontos que sejam do seu interesse. Nós tivemos aqui nos últimos dias discussões sobre tecnologia, sobre educação corporativa e logo aqui nós vamos estar falando sobre a parte da legislação trabalhista. Nesta segunda-feira, 13 de abril, onde nós tivemos há pouco as notícias atualizadas aqui da numeração, no caso do coronavírus, já são no Brasil 1.328 mortos, uma fatalidade que atinge mais de 118 mil pessoas no mundo inteiro, e aqui em Santa Catarina, 26 óbitos registrados. Estamos, eu acho que agora, conseguindo finalizar a conexão, e eu prontamente já dou aqui as boas-vindas e meu boa noite para o meu querido amigo aí, grande parceiro, o Dr. Conrado de Mambro, lá de Belo Horizonte. Conrado, é uma honra, um grande prazer estar podendo dividir o encerramento desse bloco de entrevistados aqui com o amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, André. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. A alegria é inteiramente minha, André. Eu me sinto sempre muito lisonjeado, né, com o seu convite. Não é a primeira vez que a gente faz trabalho juntos, agora remotamente, né, André? É verdade. Mas a gente sempre tem uma afinidade, uma convergência de ideias, de propósitos. E para mim realmente é uma grande alegria estar aqui hoje, né, de Belo Horizonte, você de Santa Catarina, e a gente debatendo um tema tão importante para todos nós, né, para o nosso país, na verdade, né, é um tema realmente, uma crise sem precedentes, e eu acho que esse tipo de espaço, né, que hoje nos é permitido através de lives e ferramentas, né, do gênero, é muito importante para que a gente possa contribuir com as soluções, né, para encontrar as possíveis soluções para essa crise tão terrível que acomete o nosso país, né? Nós estamos vivendo um momento sem precedentes e tentar arranjar soluções sozinho é sempre mais complicado. Então, tendo a possibilidade de estar contando com o apoio dos amigos, sempre facilita muito, né, Conrado? Eu queria É aproveitar para te isso mesmo. perguntar inicialmente, de uma maneira muito ampla, né? Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no assunto que a gente se propôs, mas para que até os amigos de Santa Catarina saibam como está em Minas e como Minas Gerais saibam como está em Santa Catarina, de ontem, né? Oi, você está conseguindo me ouvir? Agora voltou. Pode falar. Você estava falando para os amigos entenderem aí em Santa Catarina, aqui em Belo Horizonte. Isso. Aqui em Santa Catarina, até a data de ontem, nós havíamos aí um processo mais restritivo do funcionamento das empresas. Alguns setores já estavam liberados e hoje, de uma maneira mais ampla, o comércio retornou às suas atividades, com diversas orientações, né, de cuidados. Em Belo Horizonte, eu acompanhei brevemente
Como está aí a condição de funcionamento das empresas e dos negócios em Minas Gerais? Bom, André, principalmente essas atividades, né, de atendimento ao público, à exceção daquelas atividades essenciais, por exemplo, supermercado, farmácias, padarias, há um decreto municipal que foi publicado. O primeiro decreto deve ter sido em torno do dia 18, 19 de março, que foi quando essa pandemia realmente começou a ganhar corpo. E mais recentemente a gente teve um outro decreto ainda mais restritivo, né? Então a gente continua com shoppings, né, o comércio fechado, shoppings fechados. Então que ainda não houve esse movimento e nem a sinalização, pelo que eu tenho acompanhado, de iniciar uma reabertura, né, ainda que com alguns ajustes, com algumas adaptações. Então aqui, especialmente o varejo, tem sofrido muito, né, porque é uma atividade que, se está de porta fechada, à exceção da questão do delivery, algum tipo de situação, assim, de algum arranjo que esse decreto municipal permite, mas há um prejuízo muito grande, né, para a atividade empresarial. Então, assim, a gente ainda vive momentos muito complicados por aqui. A gente esteve aí separando alguns dados, né, ao longo de ontem e do dia de hoje. Então, talvez assim uma das maiores repercussões foi publicada pela CNN Brasil na última sexta-feira, em cima de dados a partir do Sebrae Nacional, e o indicativo era de que até a última sexta-feira já eram 600 mil CNPJs que haviam mencionado no país inteiro a cessão das atividades, né? E aproximadamente 9 milhões de colaboradores que estava em processo de desligamento, de demissão, né? Então, esse cenário aí, esse número vultuoso, né, chama a atenção e acho que deixa muita propriedade para a gente entender que nós precisamos debater a fundo, entender bem e utilizar da melhor maneira possível os instrumentos jurídicos que estão hoje pautando o universo do direito do trabalho, né? Certamente. Né, logicamente que a relação de trabalho ela é apenas um fator nesse contexto, né, da atividade empresarial. Normalmente, o empresário ele tem a questão do imóvel, quando o imóvel é locado, né, que ele tem que resolver essa questão com o locador, ele tem a questão com fornecedores, né? Então, assim, depende muito da atividade empresarial, né, do ramo. A gente atende, por exemplo, empresas que têm segmento, como eu disse, varejo, serviços, tem às vezes, por exemplo, bufês infantis, né, que sofreram muito, também um impacto muito grande, as pessoas querendo reagendar festas, essas coisas. Então, assim, cada negócio sofre um tipo de impacto, né? Mas, assim, eu acho que todos sofrem esses impactos, né? Cada um da sua forma, uns de maneira mais intensa, outros de maneira menos intensa, mas, assim, essa crise realmente ela tem afetado todo o cenário, né? E a questão da relação trabalhista é um dos aspectos envolvidos nesse conjunto, né? Porque, querendo ou não, a folha de pagamento, ela normalmente, numa planilha de custos, né, vamos chamar assim, ela é algo sempre muito relevante, né, em qualquer negócio, né? A folha de pagamento, os encargos sociais dela decorrentes, representam uma parcela significativa da despesa que a empresa tem que honrar, né? E afinal de contas também do outro lado tem um trabalhador esperando seu salário, né? Então é sempre um tema muito delicado porque as duas pontas nesse momento, né, tanto o empregador quanto o empregado, têm razão, né, de tentar encontrar algo equilibrado, né, André? E é por isso que eu tenho dito, assim, da minha parte, na minha ótica, eu acho que nós, aplicadores do direito, né, advogados, juízes, todos nós temos que ter, nesse momento, juntamente com todas as instituições que compõem a nossa sociedade, juntamente com o povo, com o governo, com sindicatos, com associações, esse propósito, né, de encontrar soluções. Né? É hora da gente ter uma comunhão de esforços, né, no sentido realmente da gente superar essa crise juntos. Né? O momento é de gerar não certezas, mas assim, afastar as inseguranças jurídicas. A gente tem uma medida provisória, no outro dia já tem inúmeras pessoas defendendo a inconstitucionalidade dessa medida provisória, a não aplicabilidade dela, os riscos que isso gera, os passivos que isso gera futuramente, né? Mas a gente tem que levar em conta que a gente tem um problema atual hoje, dia 13 de março, né, de 2020, que a gente tem que dar conta dele.
né? E assim, é importante todos nós fazermos esse esforço no sentido de encontrarmos soluções equilibradas, razoáveis, ponderadas, né? Porque de alguma forma ou de outra todos estamos perdendo, né? E eu acho que a gente tem que ter coragem, tem que ter bom senso, tem que ter lógica, tem que ter, né, disposição para a gente enfrentar isso juntos. A gente ficar alimentando debates, gerando inseguranças jurídicas no empresário, no empregado, no sindicato. Ah, isso pode, isso não pode, né? Isso não agrega em nada. Talvez agregue no debate acadêmico, né? Mas no ponto de vista da prática, no dia a dia, na realidade, né, na vida como ela é, isso agrega muito pouco. Então a gente tem que tentar construir soluções, principalmente as jurídicas, que deem respaldo para as decisões que estão sendo tomadas nesse sentido. E Né? até temos que lembrar também que tem um outro universo, né, doutor Conrado, que é o universo das mídias sociais. Então, muitas vezes, isso toma uma proporção pública e uma discussão tão acalorada, e quando nós vamos tentar entender um pouco das partes, por vezes, né, e boa parte dessas vezes, essas partes desconhecem um pouco de como é o funcionamento das instituições, de como é o funcionamento dos instrumentos. Fica uma opinião muito subjetiva e às vezes superficial. E a tentativa que nós temos aí da conversa de hoje é tentar fazer com que tanto aqueles operadores do direito que nos acompanham, eu quero agradecer aqui vários que eu já vi presentes, nosso amigo aí, o doutor Yuri, doutor João Pimenta, vários outros que estão aqui nos acompanhando, mas também aqueles do universo empresarial e que às vezes o entendimento de alguns desses itens jurídicos pode causar uma dúvida muito severa, é a tentativa de nós, por esse canal, tentarmos conversar de uma maneira mais aberta e esclarecer qual é realmente a importância de cada um desses instrumentos, a aplicabilidade dele, para que a construção dessas opiniões se torne de fato efetiva e até mesmo prática no dia a dia dessas empresas, né? E aí eu queria começar já entrando no nosso debate, né, entrando no assunto que nós conversamos. Você mencionou a publicação das medidas provisórias, que talvez tenham sido aí os principais objetos nos últimos pelo menos 15 a 20 dias, que tem gerado impactos no universo do direito do trabalho. Antes da gente falar um pouco sobre o conteúdo delas, muitas pessoas às vezes confundem o que é uma medida provisória, o que é um decreto presidencial, o que é uma ADI, né? O que são esses objetos e até dentro desse processo como eles se encaixam. Então, por exemplo, olhando até para atos executivos, nós temos às vezes alguns atos federais, outros estaduais, outros municipais. Como é que é o encaixe disso, a hierarquia desses objetos e, pontualmente, no caso da medida provisória, do que se trata e como ela funciona? Pediria, doutor Conrado, se puder nos dar essa explanação inicial. André, veja bem, a nossa Constituição Federal, ela divide, ela reparte as competências, né? Que a gente fala, as competências legislativas. Então, a gente tem a União legislando no plano federal, a gente tem os estados legislando no plano estadual e os municípios no plano municipal. E o que é objeto de uma lei ou de um ato da autoridade pública municipal, estadual ou federal? Quem vai repartir isso, dividir essas competências é a própria Constituição Federal. Né? Então, é por isso que, vamos supor, um prefeito ele pode decretar um estado de emergência, algo relacionado assim, naquela municipalidade que ele é o prefeito. Né? Aquele ato compete a ele, é da competência dele. Mas, assim, para a gente entender esse contexto, o que eu acho mais relevante é falar da medida provisória. Né? O que é uma medida provisória? A gente sabe que dentro da divisão dos poderes, a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? O executivo seria aquele órgão, aquele poder que administra, no caso, o país. Vamos colocar no âmbito federal. Né? É o presidente da República. E seus ministros, né? Toda a estrutura que acompanha o presidente da República. A gente tem o legislativo, que no caso é o Congresso. Né? O Senado é a Câmara dos Deputados, e a principal missão deles é legislar, é criar leis. Né? E são eleitos pelo povo. E o outro poder é o Poder Judiciário, que é aquele que vai aplicar a lei ao caso concreto. Ou seja, quando qualquer cidadão, qualquer particular, se depara com uma situação onde ele sente que o direito dele
sofreu uma lesão ou uma ameaça de lesão, ele pode recorrer ao judiciário, então, né, que é o órgão então, que vai aplicar a lei ao caso concreto. Então, dentro da estrutura de divisão do poder desenhada na Constituição Federal, a quem compete legislar logicamente, ao Poder Legislativo. Entretanto, de forma excepcional, de forma anômala, eu diria, a Constituição Federal ela autoriza o presidente da República, o chefe do Executivo, editar medidas provisórias. E ele pode editar medidas provisórias em qualquer situação? Não. Ele só pode editar medidas provisórias em situações de urgência e de necessidade. Meio que dando aquela ideia assim, eu não posso esperar a tramitação adequada, regular de um projeto de lei perante o parlamento, porque há uma questão que exige do administrador, né, da administração do país, um ato imediato, que seria a hipótese, inclusive. Né? Eu acho que um bom exemplo para a gente falar quando é possível editar medidas provisórias é o momento que a gente vive atualmente. Né? Ou seja, a medida provisória, então, é um instrumento jurídico válido, que tem força de lei, né? Então ela seria, embora ela não seja um produto lá do legislativo, mas ela tem o mesmo status de lei, vamos dizer assim, só que ela é um ato do chefe do executivo. Né? É por isso que a edição reiteradas de medidas provisórias em momentos inoportunos pode gerar até um ar meio que impositivo, porque não é a forma correta para se criar normas jurídicas. A forma a ordinária seria através da tramitação de um projeto de lei perante as casas do parlamento, Senado e Câmara dos Deputados. Uhum. Agora, em situações de urgência e necessidade, a Constituição autoriza, então, o chefe do Executivo, o presidente da República, a editar medidas provisórias. Essa medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, que pode ser, porque depois que ela é editada, ela vai ser submetida, sim, ao crivo do Parlamento, do Congresso Nacional. Né? Mas ela já começa a gerar efeitos desde a sua edição. Então, ela é submetida à tramitação, né, no Congresso. Se não for convertida em lei, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, de modo que no final desses 120 dias algum desfecho tem que ser dado. Ou ela vai ser convertida em lei, e aí tudo está ok, né? Ela já gerou efeitos desde a sua edição e depois convertida em lei, ela passa a ter uma vigência normal, adequada, uma vida normal, ela vai virar uma lei. Ou então, se ela não for convertida em lei, que a gente fala assim, caducou, né? Ela perdeu o prazo dela. Aí, André, a Constituição Federal estabelece que poderá ser editado um decreto legislativo para regular as relações jurídicas naquele período que ela teve vigência. Mas, a princípio aqui, para a gente não adentrar numa questão tão jurídica, eu diria que se ela não for convertida em lei, no período que ela teve vigência, como regra, a gente pode entender que ela contempla, né, todos os atos e as relações que foram estabelecidas no período de vigência dela. Uhum. Né? Ainda que ela não seja convertida futuramente em lei. Uhum. E hoje, tirando essas ressalvas trazidas pelas MPs recentes, nós temos o universo do direito trabalhista em cima da CLT, né? A consolidação aí de Sim. todos os dispositivos do trabalho. O que é exatamente a CLT? Às vezes muita gente comenta, né? A CLT. O que é a natureza da CLT em si? E aí já te lanço uma primeira pergunta para a gente tentar entender o impacto da medida provisória. Qual é o limite da medida provisória em estar estabelecendo condições análogas ou às vezes contrárias ao que os dispositivos da CLT contemplam? Não, André, veja bem, na estrutura de normas que a gente tem no Brasil, a gente tem a Constituição Federal, que é a norma fundamental, é a base de todo ordenamento, né? Uhum. Depois dela a gente tem o que seria a lei complementar, que é um tipo de lei que exige quórums específicos de votação no Congresso e que tem as matérias definidas que devem ser votadas através de lei complementar na própria Constituição. É a Constituição Federal que vai dizer o seguinte: esse tema aqui só pode ser legislado através de lei complementar. E a gente tem o outro tipo de lei, que é a lei ordinária, né? A CLT, como ela é anterior à Constituição de 88, ela foi recepcionada com o status de lei ordinária. Né? Então, ela é uma lei ordinária. Uhum. A medida provisória, como eu disse, como ela é embora ela não seja formalmente uma lei, porque ela é um ato do Executivo,
ela entra em vigor no status de uma lei ordinária, né? Então, assim, em tese, uma medida provisória pode revogar um dispositivo, por exemplo, da CLT. Né? E, inclusive, no caso concreto, né, dessas medidas provisórias que a gente viu entrando em vigor agora como medida de enfrentamento à crise, né, decorrente da pandemia e especialmente com a finalidade de preservação de emprego e renda, são medidas provisórias que, como você bem já antecipou, elas de alguma forma elas disciplinam institutos trabalhistas, por exemplo, férias, de forma diferente. Né? Ela flexibiliza alguns aspectos. E aí, André, se você me permite, eu quero fazer um breve apanhado aqui das medidas provisórias, só para comentar com o nosso público aqui. Na verdade, o primeiro ato que a gente teve, vamos colocar assim, eu estou tratando aqui, logicamente, das questões que têm mais relevância. Aderência, né? No aspecto trabalhista, ok? A primeira norma que a gente teve foi a Lei 13.979. Essa lei foi uma lei, e aí lei sim, essa tramitou, né, de uma forma rápida, célere, em regime de urgência, mas ela não é medida provisória, foi lei. Ela, na questão trabalhista, ela criou a figura da quarentena e do isolamento, sendo o isolamento para quem já estava infectado e a quarentena para quem estava com suspeita de contaminação, e diz que as ausências decorrentes de quarentena e de isolamento são faltas justificadas, né, ao emprego. Então, ela tem essa relação com o direito do trabalho nesse aspecto. Logo na sequência, a gente teve a medida provisória 927, que teve, André, uma grande aplicação e foi, sem dúvida nenhuma, naquele momento, uma ferramenta muito útil para os empresários e para os empregados, né? Porque todos estavam vivendo uma situação inusitada, inédita, e assim, para dar férias, por exemplo, para um empregado, eu tenho que comunicá-lo com 30 dias de antecedência. Inviável nesse momento, né? Então a gente vem a medida provisória, permite a comunicação com 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico, ou seja, já prevendo que o empregado não está trabalhando, então poderia comunicá-lo por WhatsApp, por e-mail ou qualquer outro meio que eu tenha como comprovar que ele foi cientificado das férias. Ela permite a antecipação de férias, ela permite o teletrabalho, a adoção do teletrabalho, né, desse trabalho à distância, ou do home office, na verdade. Ela permite o banco de horas especial, ou seja, se o empregado continua em casa trabalhando, recebendo seus salários, mas como ele não está trabalhando, essas horas não trabalhadas, a empresa vai poder cobrar dele no futuro, no prazo até de 18 meses, né, acrescendo 2 horas a mais a jornada dele posteriormente, depois que esse estado de calamidade pública for né, deixar de ser reconhecido. Então, essa medida 927, ela trouxe inúmeras medidas que deram alternativas aos empregados e empregadores naquele momento para a tomada de decisão no sentido de tentar a manutenção, especialmente a manutenção de empregos, né? Logo na sequência, a gente vem com a medida 936. Essa sim. A mais popular, talvez, né? A mais popular, considerando a eficácia dela do ponto de vista de solução. Né? Porque para uma empresa, eu atendi várias empresas no meu escritório, falaram assim, vamos dar férias coletivas, vamos dar férias individuais, vamos colocar no banco de horas. Eu falei, Conrado, eu não tenho dinheiro, eu estou com a porta fechada, tem 20 dias, eu não tenho caixa. Qualquer solução que implique em pagamento, para mim, é inviável. Né? Então, e a medida 927, talvez todas as medidas que ela traz eram seguras do ponto de vista jurídico, na minha opinião, mas normalmente elas implicavam em pagamento, né? Seja das férias, seja do banco de horas, porque a pessoa continuava recebendo seus salários, o próprio teletrabalho, ela continuava trabalhando à distância, mas eu tinha que pagar o salário. Enfim, ela poderia resolver para muitas pessoas, mas para outros tantos, né, ela não trouxe talvez nenhuma medida muito adequada, muito aderente ao negócio da pessoa, por exemplo, o varejo. Né? Eu digo aqui em Belo Horizonte, as portas estão fechadas, né, desde o dia 18 ou 19 de março. Como que a empresa vai ter condições, né, de gerar, de honrar compromissos trabalhistas se ela não tem receita alguma? E a gente vê até assim o impacto da mudança do cenário de maneira rápida, né? Eu estava aqui consultando as datas. A medida provisória 927 é de 22 de março, a 936 de 1º de abril. Então,
A gente já viu que ali houve a necessidade de uma adaptação muito forte das empresas, do cenário e dos atos legislativos aí para o que estava se construindo. Sim. E só não foi mais rápido, André, por conta das questões legais, burocráticas, né? Porque o presidente da República ele está vinculado a questões de responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, questões orçamentárias, que somente depois da autorização que ele obteve junto ao STF é que ele pôde editar essa medida provisória 936, porque ela, né, tem um investimento altíssimo do governo. Porque basicamente como que vai funcionar então a 936? Ela traz a figura da suspensão do contrato, ou seja, congela-se o contrato de trabalho, o empregador não paga salários, o empregado não trabalha e em contrapartida o empregado ele vai receber o chamado benefício emergencial diretamente do governo, né? E esse valor aí vai ser de acordo com o valor da parcela do seguro-desemprego que esse empregado teria direito. Além disso, a medida provisória, ela diz que o empregador, no caso da suspensão, é obrigado a manter os benefícios que ele concede espontaneamente, por exemplo, seguro-saúde, auxílio alimentação, né, o plano de saúde. O único benefício que, a meu ver, não se aplicaria mesmo é o próprio Vale Transporte, porque se ele não está trabalhando, né, o Vale Transporte ele tem uma destinação específica que é relacionada ao deslocamento até o trabalho. Se ele não está deslocando, não faz sentido. Agora, quanto aos demais, há essa previsão na medida provisória, né, de assegurar o fornecimento dos benefícios, mesmo na suspensão, e ela ainda concede também a garantia provisória no emprego. Né? Ou seja, aquele empregado, se ele teve o contrato de trabalho suspenso por 30 dias, após aqueles 30 dias, ele tem a garantia provisória do emprego no curso da suspensão, durante os 30 dias, e em prazo igual após o término da suspensão. Né? Então, se suspendeu 30 dias, quando acabar a suspensão, ele tem garantia provisória durante 30 dias também. Doutor Conrado, queria aproveitar para a gente, à medida que for elencando alguns desses itens das medidas provisórias, se a gente puder ver como é que isso funciona na prática. Então, por exemplo, a empresa que decidir, né, que uma das alternativas seria para algum dos seus colaboradores essa suspensão. Na prática, como é que isso deveria funcionar? Ele pode conversar diretamente com o empregado? Existe alguma restrição nesse sentido? Não, a sua pergunta é muito boa para eu dizer uma coisa que eu não disse. Primeiro, o seguinte, tanto a suspensão quanto a redução de salário com redução de jornada, elas têm que ser pactuadas, têm que ser ajustadas por um acordo individual ou de suspensão ou de redução de jornada de salário. Então, é um acordo, né? Não é algo imposto, é algo que tem que ser, inclusive, pactuado, né, por escrito, e o empregado tem que concordar. Né? Eu, André, não tive nenhum caso nas empresas que eu atendo que o empregado não tenha aceitado, porque ele sabe que essa medida é necessária, inclusive, para a manutenção do emprego dele. Né? Porque a empresa que está adotando uma medida dessa, André, não é para aumentar o seu lucro, não tem nenhuma finalidade outra que não seja exclusivamente a preservação do emprego e da renda. Né? Tanto que eu tenho empresa aqui que fala, Conrado, eu vou suspender por 60 dias. Que é o prazo máximo que pode. E depois, nessa hipótese, ela poderia reduzir por mais 30. Né? E aí, eu espero que em 90 dias o mundo esteja voltando ao normal. Tomara. Né? Porque senão também, mesmo com esses mecanismos, eu vou ter muita dificuldade de sobreviver. Né? Mas voltando à sua pergunta, André, como que funciona isso na prática? Então, o seu advogado vai redigir um acordo individual, vamos imaginar na hipótese de suspensão, que é uma minuta simples, nada muito complexo. A empresa ela tem que encaminhar essa minuta com 2 dias de antecedência ao seu empregado. Ah, Conrado, pode enviar por e-mail, por WhatsApp? Pode. Né? Ah, Conrado, o meu empregado está trabalhando. Ok, então ele vai por escrito ali presencialmente assinar. Né? Então a empresa tem que ter um comprovante de que ela comunicou e enviou esse documento, essa minuta para o empregado com 2 dias de antecedência, né? Ou seja, justamente para que ele possa, se for o caso, se preparar para a adoção dessa medida, né? Ou seja, para evitar uma surpresa. Suspender o contrato, a empresa. E aí, no caso da suspensão, como eu disse, ela pode suspender por 30 dias, depois mais 30 ou por 60 direto. Mas o prazo máximo é 60. Assinado o contrato individual nesse sentido.
a empresa tem que comunicar o sindicato de empregados dessa suspensão, né, da celebração desse acordo individual, e tem que comunicar o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, hoje, essa informação ela é feita via sistema, pelo web empregador. As contabilidades, os departamentos pessoais, acredito que no Brasil inteiro já estejam familiarizados, porque essa foi uma dúvida no início, logo que a medida provisória entrou em vigor, como seria essa comunicação. Ele faz registro via social também, não? Não, eu acho que não. Aí, André, eu realmente não vou saber te falar a questão no detalhe do sistema, mas é pelo web empregador. Né? Isso aí é algo muito simples. É uma informação que você coloca lá o dia que foi suspenso o contrato, o dia que firmou esse acordo individual para suspensão, questões simplórias, eu diria, informações básicas ali para que, a partir daquele dia, né, se o empregador comunica o Ministério da Economia em 10 dias da suspensão, em 30 dias após a suspensão, o empregado vai receber o benefício chamado, né, benefício emergencial. A comunicação ao sindicato ela é prevista na medida provisória e foi essa comunicação ao sindicato que gerou uma certa celeuma, uma certa discussão na ação declaratória de inconstitucionalidade que foi ajuizada contra essa medida. O que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade? A gente tem, né, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a competência dele é julgar matérias constitucionais que envolvem algum debate sobre algum dispositivo da Constituição. Né? É por isso que a gente diz que o Supremo é o guardião da Constituição Federal. Ele está ali para proteger, para preservar a rigidez da Constituição Federal. Pois bem, houve um partido político que viu na medida provisória inconstitucionalidade. Por quê? Porque ela, a medida provisória, autoriza a suspensão do contrato e a redução de salários por acordo individual, empresa, empregador e empregado individualmente. Quando a Constituição Federal diz que a redução de salário deveria ser negociada com o sindicato, ou seja, é necessária a intervenção do sindicato para essa redução salarial ser lícita, né? Então, foi justamente essa discussão que se estabeleceu. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, ele, numa decisão liminar, ele disse o seguinte, falou, a medida provisória já exige que a empresa comunique ao sindicato a celebração desse acordo individual. Então, o sindicato, diante dessa informação, se ele quiser, ele pode instaurar um processo de negociação com a empresa, de negociação coletiva. Né? Mas a medida provisória, a medida liminar, ela não tinha ficado muito claro se o sindicato ficasse omisso, convalidaria aquele acordo individual. É como 10 dias de prazo, né, do sindicato para se posicionar. Tem que comunicar com 10 dias. Eu celebrei um acordo hoje com o meu empregado, eu tenho prazo de 10 dias, eu, empresa, tenho prazo de 10 dias para comunicar o empregador. Desculpa, o sindicato de empregados. Não tinha ficado muito claro qual é o prazo que o sindicato teria para me responder qualquer entendimento que ele tiver sobre isso. Hoje foi disponibilizada a decisão que o ministro Lewandowski proferiu em embargos de declaração. Porque o que aconteceu? Teve a decisão liminar, como essa decisão ficou, em alguns aspectos, para alguns, contraditória e pouco clara em alguns aspectos, o advogado-geral da União entrou com um recurso chamado embargos de declaração, que tem a finalidade justamente de eliminar dúvidas, né, de aclarar a decisão, de torná-la mais precisa, para dar mais segurança. Então, essa decisão, julgando esses embargos de declaração, foram disponibilizadas, foi disponibilizada hoje a decisão. E essa decisão hoje deixa claro o seguinte: o acordo individual é válido desde a celebração. Então, se eu celebrei um acordo individual no dia 4 de abril, comuniquei o sindicato no dia 5 de abril, se o sindicato falou alguma coisa ou não falou, o acordo está gerando efeitos. Ele gera efeitos desde a sua celebração. E deixou claro que o sindicato ele vai ter um prazo, que é o prazo previsto no artigo 617 da CLT, que seria um prazo de 8 dias,
mas que foi reduzido pela medida provisória para 4 dias. Então, a meu ver, a interpretação mais correta é: comuniquei o sindicato. Eu, empregador, tenho um prazo de 10 dias para comunicá-lo. Comuniquei. O sindicato vai ter o prazo de 4 dias para ficar inerte. Se ele ficar inerte, for omisso, aquele ato meu está convalidado. Está válido. Uhum. É como se ele tivesse aprovado a de referendo, entendeu? O silêncio dele aqui vai gerar efeitos. Uhum. Ele pode se posicionar, né? Falar assim: não, eu quero negociar com a empresa, eu quero instaurar, deflagrar, né? Que foi até a palavra que o ministro utilizou, deflagrar a negociação coletiva. E aí as partes teriam que negociar, né? Mas enquanto não negociado, aquele acordo está gerando efeitos, o acordo individual, né? Então, André, eu acho assim, essa decisão dos embargos de declaração, ela de alguma forma, ela trouxe mais segurança jurídica para o cenário que a gente viveu nos últimos dias, né? E agora, no dia 16 de abril, ou seja, né, daqui 3 dias, está pautado o julgamento deste tema pelo Pleno do TST, né? E a conversa de bastidores, pelo menos que chegam até nós aqui em Belo Horizonte, né? Eu não estou lá em Brasília para acompanhar isso mais de perto, mas o que a gente tem ouvido e acompanhado é que existe uma tendência muito grande a se validar a medida provisória, né? E isso por quê, André? Porque, assim, nós não estamos tratando de uma redução de salário pura e simples, né? A gente tem, se a gente for pensar, André, o lazer é um direito social previsto na Constituição, o transporte é um direito social previsto na Constituição, a educação é um direito social previsto na Constituição, assim como o trabalho também é um direito social previsto na Constituição. A livre iniciativa, né, é prevista, ela é protegida constitucionalmente. O que eu quero dizer com isso? E todos esses direitos sociais, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito ao transporte, a própria livre iniciativa, né, o mais sagrado direito que a gente tem, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, né? Hoje, todos eles estão, de alguma forma, sofrendo algum tipo de restrição, algum tipo de flexibilização, né? Porque todos eles, de alguma forma, estão cedendo espaço para o direito hoje, seria o mais importante, que é o direito à saúde. Né? Vida, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas são medidas focadas na saúde e, em última instância, na vida, na preservação da vida. Né? E mesmo na questão trabalhista, André, a gente tem uma discussão também, que embora o ministro hoje tenha colocado contrariamente a isso, mas olha só, a medida provisória ela reduz o salário, mas ela reduz a jornada, né, proporcionalmente. Ela, inclusive, determina que é obrigatória a preservação do salário hora. Ou seja, ela mantém o equilíbrio entre tempo e remuneração. Essa equação, né, que o empregador ele vai pagar pelo tempo trabalhado pelo empregado. Essa equação ela é preservada, esse equilíbrio. Né? E isso, André, o TST ele tem entendimentos de que, em situações semelhantes, tudo bem que aí não é no custo do contrato, é na contratação. Mas, assim, eu posso contratar um empregado hoje para trabalhar uma jornada de 22 horas por semana e pagar a ele metade do salário mínimo. E o TST não vê problema nenhum nisso. Né? O Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma orientação jurisprudencial, número 358, que diz que a contratação, o pagamento de salário proporcional à jornada contratada é lícito, desde que eu observe o piso da categoria e o salário mínimo. Ou seja, se eu pagar metade do salário mínimo ou metade do piso para quem trabalha uma jornada pela metade, isso é lícito, isso é válido. A própria CLT, ela tem, no artigo 58A, o regime de trabalho a tempo parcial, que é outra hipótese, né? A ideia do part-time. É possível contratar um empregado para trabalhar uma jornada reduzida. O que eu quero dizer com isso é que o direito do trabalho ele já convive com figuras, né, semelhantes ao que está sendo trazido pela reforma, por essa medida provisória. Né? Ou seja, de que a remuneração seja compatível e em conformidade com o tempo de trabalho, né, com o tempo à disposição.
Até então, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, porque a gente versou bastante sobre a suspensão temporária ali do contrato de trabalho, mas tem, em cima dessa medida provisória, também duas alternativas, que é a redução proporcional, ela inclusive menciona ali 25% e 50%. O que ela traz de novo, de fato, né? O que ela traz de inédito ou, assim, diferente daquilo que hoje a CLT talvez já preconize como algo que possa ser atendido numa jornada regular de trabalho? Não, veja bem, André, a CLT ela tem um dispositivo que trata da redução do salário em tempos de crise, redução do salário Ah, com sim. redução de Uhum. jornada, tá? Que está lá no artigo 503 da CLT. Mas há quem defenda que esse artigo, como ele é anterior à Constituição Federal, que ele não teria sido recepcionado pela Uhum. Constituição, ou seja, ele tem uma regra que contraria a Constituição, e, portanto, ele não tem valor jurídico. Uhum. Né? É uma discussão jurídica. Há também defensores desse artigo, porque ele, de alguma forma, tem o mesmo ideal dessa medida provisória, é tratar de um momento de crise. Né? Da ocorrência de um fato que caracteriza força maior e que comprovadamente gerou prejuízos para a empresa, ela poderia adotar a redução de 25% na jornada e 25% do salário. Mas a medida provisória ela autoriza a redução de 25%, 50% e 70% para os empregados. Aí tem uma regra, André, que eu acho que não vale muito entrar aqui, senão Sim, a gente vai sim. perder muito tempo com isso. Mas assim, Uhum. o importante é o nosso público saber que a gente tem 3 percentuais previstos na medida provisória. Isso até para facilitar, certamente, o pagamento do benefício. Porque se Uhum. a gente deixasse, a sua empresa vai reduzir 11%, a minha vai reduzir 15%, a do vizinho 18%. Isso ia gerar uma logística muito Nossa, complicada no pagamento do benefício, porque cada um ia inviável. adotar um percentual. Então Uhum. a gente criou 3 faixas, né, muito inteligentes. A medida provisória, eu sou um entusiasta da medida provisória. Né? Sou um entusiasta de verdade, porque eu acho assim, ela além de servir como algo útil nesse momento que a gente precisa, ela também, como eu disse, ela gerou garantia provisória no emprego, né, para o empregado que tiver o contrato suspenso ou reduzido, e, e criou o benefício emergencial. Né? Eu quero só fazer esse parênteses, depois eu vou voltar, tá, André? Só no Uhum. mecanismo da redução. Mas só para a gente ver, André, para você ver como que as coisas são. Quem é contrário à medida provisória diz que o sindicato não pode ficar fora desse processo. E aí, em condições de normalidade, eu concordo, assim. Se a gente não tivesse vivendo esse momento, eu jamais estaria né, com o posicionamento que hoje eu tenho. Porque a Constituição, né, a princípio, ela não deixa nenhuma exceção a essa regra. Uhum. Mas veja bem, primeiro que a gente tem aquela questão que eu disse, né? Todos os direitos sociais e outros direitos de envergadura constitucional estão sendo flexibilizados, mitigados, né? E às vezes alguns até impedidos de serem exercidos por conta da situação atual, né? Outra questão é a manutenção desse equilíbrio. E mais são os plus que a medida provisória trouxe. Só para você ter ideia, André, aqui em Belo Horizonte eu tive acesso a uma convenção coletiva e tive na de São Paulo também, que antes da medida provisória 936, ou seja, entre ali, na segunda quinzena de março, estabeleceu, por acordo, por convenção coletiva, como manda a Constituição Federal, a redução do salário de 25%. Reduziu o salário 25% e reduziu a jornada 25%, pelo prazo de 90 dias. Sem nenhuma contrapartida. Era só assim, ó, empresário, eu estou te dando uma alternativa aqui, se você achar que é útil, pode ser algo necessário para manter o emprego, ok. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a medida provisória ela foi além do que os sindicatos estavam conseguindo negociar naquele momento. E Uhum. acho que dificilmente hoje qualquer sindicato vai conseguir uma condição superior ao que está previsto na medida provisória, Uhum. que é uma redução proporcional, a suspensão. Ah, tá, mas é suspensão. Ele não vai receber salário. Não vai, mas ele também não vai trabalhar. E em contrapartida vai receber o benefício do seguro-desemprego, né, da parcela equivalente ao seguro, e vai ter os benefícios assegurados a ele no período de suspensão, com a Com a garantia garantia de provisória do retorno. emprego. De retorno, exato. Pois é, então, assim, eu não. Embora os sindicatos ele tem um papel
de protagonista na nossa Constituição Federal. A missão que é dada ao sindicato é muito nobre, né? E se espera dos sindicatos uma atuação muito promissora, de construção de um direito do trabalho muito rico, de condições adequadas ao desenvolvimento do nosso país, mas, assim, com todo respeito, né, eu particularmente não vejo nenhum prejuízo na adoção da medida provisória. Pelo contrário, eu estou vendo a medida provisória como uma condição mais benéfica para o trabalhador do que qualquer outra situação. Uhum. Mas voltando, André, à questão da redução salarial, a dinâmica inicial é a mesma, né? Vamos imaginar que a minha empresa não esteja proibida de funcionar, né? Eu, então, mas percebendo a queda no movimento, eu quero reduzir o meu salário. A princípio, eu posso reduzir por acordo individual, como eu mencionei aqui, ou seja, uma relação empregado-empregador. A gente tem faixas salariais em que essa redução ou a suspensão só vai ser permitida, mesmo pela medida provisória, com a participação do sindicato. Mas a grande faixa de trabalhadores, 82% dos trabalhadores, segundo o Ministério da Economia, vão poder ou ter a redução de jornada ou a suspensão contratual por acordo individual. São as pessoas que ganham até R$ 3.135. As pessoas que ganham até 3 salários mínimos, essas podem pactuar individualmente essas condições. Como encaminho esse acordo individual para os meus empregados com 2 dias de antecedência. Se eu reduzir, vamos imaginar, André, só para a gente entender, 50% da jornada, o empregador, vou pagar 50% do salário, o empregado, logicamente, vai trabalhar 50% da jornada e ele vai receber 50% do valor da parcela do benefício que ele teria direito. Né? Então, se o seguro-desemprego dele, vamos imaginar, fosse um valor de R$ 1.500, ele vai receber 50% de R$ 1.500. Uhum. E a medida provisória, ela não obriga, como regra, mas ela permite o empregador que quiser, tanto na suspensão quanto na redução, pagar o que ela chama de ajuda compensatória. Seria um plus, né? Um valor que não tem natureza salarial, então ele não é base de incidência de INSS, de FGTS, né? Não se incorpora ao contrato de trabalho, não gera efeito reflexo em férias, SCC, etc. Né? Seria realmente uma ajuda compensatória, como o próprio nome diz. A única hipótese em que essa ajuda compensatória é obrigatória é na suspensão do contrato, ou seja, quando eu vou paralisar o contrato e a empresa tiver uma receita bruta de R$ 4.800.000 no ano de 2019. Aí, nessa hipótese, a empresa, se ela for suspender o contrato, ela é obrigada, pela medida provisória, a pagar 30% do salário do empregado a título de ajuda compensatória, com natureza indenizatória, e o empregado, da sua parte, vai receber 70% da parcela do seguro-desemprego, né? Que seria, então, o chamado benefício emergencial. Qual seria esse período de pagamento da empresa, Conrado? Você fala relativo ao quê? No caso da rescisão. Isso ficaria por quanto tempo? Se ela teve um faturamento, por exemplo, acima de 5 milhões em 2019. Não, se ela teve um faturamento acima de 5 milhões e ela for suspender o contrato, a única diferença que ela vai ter é que, se ela suspende o contrato, numa hipótese de receita bruta inferior a 4.800, ela não paga nada. Ela só é obrigada a manter os benefícios já concedidos na suspensão, que eu quero dizer, né? Porque na redução ela vai pagar o salário com a redução que foi ajustada. Sim, por até 90 dias. Até 90 dias. Isso é importante explicar também, André. A suspensão é no máximo 60. A redução, no máximo 90. Mas ambas não podem ultrapassar 90. Porque a empresa pode, como eu disse, suspender 60 dias, chega ao final desses 60 e falou assim, Conrado, minha empresa ainda não abriu, não consigo voltar a pleno vapor. Ok, vamos reduzir a jornada por mais 30. Isso é permitido. Ou ela reduzir por 90, né? Ela pode reduzir no máximo por 90 e suspender no máximo por 60. E se ela for mesclar as duas figuras, ela pode, mas aí não pode ultrapassar os 90. Em 90 dias, André, ou a gente vai ter que estar voltando à normalidade, ou nós vamos ter uma outra medida provisória
né, prorrogando essas figuras, enfim, dando tratamento adequado para daqui 90 dias. Né? Mas a suspensão contratual e a redução, André, elas podem ser antecipadas. Ah, Conrado, eu suspendi por 60 dias e a minha empresa daqui 35 dias voltou a operar. Eu comunico o meu empregado e com 2 dias de antecedência, daqui 2 dias ele volta a trabalhar normalmente. Né? É o que eu tenho dito. A suspensão ela veio para auxiliar e não para ser um entrave jurídico aí. Né? Então, assim, se suspendeu e a empresa, por algum motivo, retomou suas atividades, essa suspensão ela pode ser cancelada, né? Tornada sem efeito a partir de 2 dias corridos daquela necessidade. Então, a gente tem, assim, André, foram medidas assim, muito inteligentes, sabe? Assim, porque, logicamente, a gente tem que considerar o cenário que a gente vive, né? Sim, onde tudo tem que ser, as decisões são rápidas, as medidas provisórias têm que ser tomadas, editadas de forma rápida, e assim, ela soube, né, de alguma forma, compor todos os interesses, né, contemplar todos que estão, ou que estavam, né, aguardando a edição dessas medidas provisórias. Conrado, no caso do recolhimento do FGTS para esses dispositivos, ele mantém a proporcionalidade também, segue integral, tem alguma orientação direcionada para o FGTS? Na suspensão não há recolhimento de fundo de garantia. Né? Já em relação à redução, vai recolher 8% sobre o salário que a empresa pagar. Proporcional. Né? Agora, a medida provisória 927, ela diferiu o pagamento das competências, salvo engano, março, abril e maio, para frente. Né? Então, ela deu aí um fôlego para o empresário, no sentido de que essas obrigações atuais, né, sejam quitadas daqui a alguns meses. Mas aí, né, outra coisa importante, André, de mencionar também rapidamente, aproveitando sua pergunta. Algumas pessoas me perguntam, Conrado, eu posso utilizar figuras das duas medidas provisórias? Ou seja, adotar, vamos supor, o home office no empregado, continuar controlando a jornada de trabalho dele, e está lá na medida 927, mas reduzir a jornada dele para 50%, por exemplo, e está lá na 936. Totalmente possível. Né? As duas são vigentes, né? Elas não conflitam, né? E, logicamente, se os institutos que forem... Não são excludentes. E se os institutos forem compatíveis, né, não tem problema algum. Porque, por exemplo, na suspensão contratual não tem como. Eu suspendi o contrato, o empregado não pode trabalhar, nem mesmo remotamente. Mas na redução, ela é possível ela coexistir, por exemplo, com a questão do teletrabalho ou mesmo a questão do banco de horas. Vamos imaginar, eu reduzo a jornada de trabalho do meu empregado para 50%, vou pagar o salário dele 50%, ele vai receber 50% da parcela do benefício, e aquela jornada reduzida dele 50%, ao invés dele trabalhar agora, eu vou deixá-lo em casa, credito isso a meu favor, essas horas não trabalhadas, e futuramente vou cobrar essas horas não trabalhadas dele, com um acréscimo de 2 horas extras por dia. Perfeitamente possível. Né? Eu estou utilizando ferramentas das duas medidas provisórias. Elas não se excluem. Né? Logicamente, a gente tem que ver se há no caso concreto, se os institutos são compatíveis. Mas, a princípio, não tem nenhuma vedação nesse sentido. Ótimo. Conrado, eu vi que assim, teve alguns comentários, algumas perguntas, eu queria destacar, porque o nosso tempo está curto. Aqui a da Lilian André, você Bicalho. controla o tempo aí que eu não estou controlando, não, viu? Eu falo demais. Estamos nos últimos 5 minutos aqui. Objetivamente, sim, a Lilian colocou para nós aqui com relação ao tempo de garantia aqui que o empregado tem, a condição de estabilidade que ele garante no caso da suspensão ou da redução da jornada. Pois é, se não tiver ficado claro, o tempo é o seguinte: se eu suspendi, o tempo vai ser o mesmo. Opa, desculpa, André. Entusiasmo aqui você já viu, né? O tempo vai ser o mesmo tempo que eu utilizei para suspensão ou para redução. Então vamos imaginar, se eu suspendi o meu contrato por 60 dias, e aí no 61º a vida voltou ao normal, meu empregado voltou a trabalhar. Ele vai ter uma estabilidade provisória ou uma garantia provisória por 60 dias. De mais 60. De mais 60. Né? Então, no curso da suspensão ou da redução, eu não posso fazer a dispensa sem justa causa dele. E após a finalização, seja da redução ou da suspensão, ele tem o período correspondente, né, para frente de garantia provisória.
E aí, André, mas essa garantia provisória, alguns estão dizendo, ela é precária. Por quê? Porque, na verdade, ela não assegura a reintegração ao emprego. Porque vamos imaginar que naquela hipótese que eu disse, eu suspendi por 60, depois reduzi por 90. Como assim? Uma tentativa de salvar a empresa. E aí chegou no final desses 90, de 60 de redução e 30 de suspensão, de 60 de suspensão e 30 de redução, a minha empresa realmente não tem como parar em pé. Ela não vai dar conta. Aí a empresa fala assim, eu vou dispensar. Aí eu como advogado, vou dizer, mas ele tem estabilidade, ele tem uma garantia provisória. Só que a própria medida provisória diz o seguinte, se você dispensá-lo, é possível indenizar essa garantia. E aí vai depender das faixas de redução, né? Em relação ao período de estabilidade dele. Então, eu quero dizer o seguinte, tudo se indeniza. Né? Porque a ideia aqui, como eu disse, não é criar embaraços, entraves. A questão aqui é criar soluções. Né? E se o empresário, depois de 60 dias de suspensão e 30 dias de uma redução, por exemplo, não conseguiu equacionar, é porque realmente ele vai dispensar. Né? Sempre utilizando a ótica da proporcionalidade, né? Mas sempre usando o artifício da proporcionalidade, né? Então Sim. até tem um complemento aqui. E é por isso, André, que tem empresas que têm optado, ao invés de de suspender por 60, têm optado, por exemplo, por suspender por 30. E depois, se for o caso, mais 30. Justamente por acreditar que, às vezes, se nesses primeiros 30 as coisas restabelecerem, a garantia provisória no emprego será também de 30. Ao passo, se ela der de 60, né, vai haver a discussão, ainda que ela interrompa isso de forma antecipada, mas vai haver uma discussão jurídica se a garantia dele vai ser de 60, porque o prazo inicial da suspensão seria de 60, né? Conrado, eu só tenho a agradecer ao amigo, nós estamos aqui entrando na faixa dos 2 últimos minutos aí da nossa live. Eu acho que são assuntos extremamente pertinentes e relevantes para que a gente consiga lidar melhor com essa relação de trabalho que se instituiu agora a partir desse momento, num contexto extremamente novo, também extremamente complexo. O que nos deixa muito felizes é de que o meio trabalhista, que sempre teve diferentes graus de polêmicas ou até mesmo críticas, pôde contar com instrumentos tão favoráveis num momento desse de crise, né? As medidas provisórias trazem aí essa legitimidade para algumas operações e que permitem agilidade e resposta rápida para o empresário e para o empregado, mas que alguns pontos eles vão precisar, caso a caso, estar aí mais aprofundados, estar mais detalhados. E aí, Conrado, eu queria tirar esses últimos minutos para estender um convite que eu tenho estendido a todos os amigos aqui. Quem tem nos acompanhado aqui nessa live, que eventualmente veio por um convite e-mail, vai lá no perfil do Conrado agora, inclui ele no seu hall aí de contatos, de amigos, que dali para frente você vai ter o conhecimento de outras informações e, em contrapartida, os colegas que atenderam aí o convite do Conrado façam o mesmo no meu perfil para que nós possamos ter outros temas e outros debates estabelecidos aqui através do perfil nos próximos dias. Conrado, para a gente fechar o último minutinho, o que você deixaria de recado agora para o pessoal que está nos acompanhando, está em um processo já de negociação? Qual seria assim, a dica que você daria, a orientação, para que o pessoal não deixasse de levar em consideração nesse momento? Bom, André, eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigado, André. Eu permaneço sempre à disposição do querido amigo, né? Sempre uma alegria revê-lo e participar de projetos com você, né? Qualquer pessoa que quiser me procurar aí no direct, pode procurar, né? A gente interagir, trocar dúvida. Aqui na live às vezes não dá tempo, né, André? E para finalizar, eu acho assim, como você disse, né? Cada empresa vai ter uma solução nesse momento. É muito difícil a gente estabelecer uma regra geral. Mas acho que assim, a suspensão do contrato e a redução proporcional de salário e jornada são duas medidas jurídicas que ganharam corpo, né, que tem a previsão da medida provisória. Eu acho que transcendem o interesse de qualquer categoria. Né? Assim, não dá para a gente tentar falar assim, isso é bom para o comerciário, mas não é bom para quem trabalha numa escola. Não. Eu acho que o interesse que está em jogo aqui é interesse que supera o interesse de categoria. Essa medida provisória ela vem como um pacto, né, nacional de trabalhadores, empregadores e governo na preservação dos empregos e da renda. Né? E espero aí, em breve a gente está retomando, né, André, nossas vidas normais, as empresas, a economias, os trabalhos, né, as famílias, os nossos filhos. E assim, eu continuo realmente muito feliz e otimista aí com o cenário, né?
apesar de todas as dificuldades, a gente tem que continuar firmes ajudando uns aos outros. Né, André? E eu acho que você tem feito a sua parte aí com as suas lives, com esse novo projeto. Mais uma vez, você sai na frente, né? Uma pessoa muito bem intencionada, um grande profissional e que realmente, assim, sempre me agregou muito em todas as vezes que a gente esteve junto. Obrigado, André, eu amigo. continuo à disposição aqui sempre, tá? O Instagram nos avisando aqui nos nossos últimos 5 segundos. A todos vocês, muito obrigado.